Ouça agora Crônicas da Paisagem, com Jorge Herman falando sobre a cultura do meio ambiente. Ei, cá entre nós, às vezes não dá um certo enjoo quando a gente fica muito tempo na frente da telinha? É praticamente uma tristeza que eu não sei de onde vem, mas vem. E quando ela vem, se a gente não sai da frente do computador, ou do celular, ou até mesmo da TV, ela cresce e vira melancolia. E aí, cá entre nós, é um passo bem curtinho para a depressão. Mas por que isso? Por que esse enjoo, esse embrulho literal na boca do estômago? Às vezes eu penso que, no meu caso, é porque eu sou velho. Não que eu seja velho, não. Sou apenas suficientemente velho para ter desenvolvido, eu acho, uma espécie de antídoto aos meus excessos digitais. Acredito que foi porque eu vi praticamente o começo disso tudo, quando esse negócio de computador entrou no nosso cotidiano e tomou conta da nossa vida. Teve um dia lá por 1977 que um amigão de universidade fez um prognóstico que para mim soou como um exagero. Ele disse que chegaria o dia em que cada pessoa teria um computador próprio. Tem certeza? Eu perguntei. E ele foi categórico. Para ele parecia algo evidente, porque ele já conhecia esse universo digital que na época só era possível para os que tinham acesso ao enorme computador central da URGS. E eu, que nunca cheguei a entrar naquela sala, ficava imaginando que tamanho teria aquela geringonça. Essa profecia do meu amigo, por ter sido pronunciada muito cedo, por mais que tenha se cumprido, hoje já ficou bem para trás e soa como algo ingênuo e totalmente previsível. Mas tente se imaginar sendo uma pessoa daquela época. Faria muito sentido duvidar do que eu duvidei. Então, acho que foi por ter visto essa transição acontecer que eu percebi o quanto ganhamos com esse gigantesco passo, mas também o quanto perdemos. Por conta desse bendito e desconfortável enjoo, antes mesmo que ele aconteça, eu preciso sair de casa, caminhar, buscar um horizonte, respirar. E caminhando e respirando, volta e meia me vejo em questionamentos bem engraçados. Por exemplo, qual era o futuro que imaginávamos nós, os que ficaram adultos nas últimas décadas do século XX? O que em 1977, por exemplo, imaginávamos o que seria o ano de 2020? Para falar a verdade, imaginar 2020 talvez até fosse um exagero. O ano 2000 já era o suficiente. E ainda assim imaginamos coisas bem diferentes do que acabaram acontecendo. No ritmo em que vamos, com todos os inegáveis ganhos e com todas as inevitáveis perdas, para onde pensamos que estamos indo? Os palpites são muitos, as opiniões com base na ciência são poucas, mas eu prefiro elas. Elas trabalham no terreno do provável, e os palpites não conseguem ir além do possível. O pouco que eu sei disso é o que esse enjoo me diz, porque ele é o meu limite. O limite orgânico, essa zona de desconforto bendita que me joga para fora de casa e me faz prestar atenção às pequenas coisas, essas que estão bem na minha frente e eu não tinha visto. E aí, todos os dias há pequenas surpresas pelo caminho. Não, todos os dias, não. Quase todos os dias, porque, sabe, cá entre nós mesmo me empurrando para fora de casa, muitas vezes ainda estou na velocidade do computador, e aí nem chego a ver as pequenas coisas que estão pedindo atenção, e nem mesmo as grandes, como as pessoas mais próximas. Então, já meio de saco cheio disso, um dia tomei uma decisão drástica, um jejum digital. Isso, um jejum digital, de um dia por semana, e olha, é uma experiência muito difícil, pois a gente de repente se dá conta de que não vai ligar a TV para ver uma série, não vai acessar o celular para ver as mensagens que, aliás, quase nunca são urgentes, e não vai abrir o computador para terminar aquela tarefa que faltou.
dá uma inquietação e chega a ser um choque de realidade. Estranho falar assim, né? Mas, passados os primeiros momentos da síndrome de abstinência, a gente começa a prestar atenção no livro que tinha jurado terminar, no jardim que precisava de um cuidado, ou no familiar que precisava de um cuidado. E no fim das contas, a magia da realidade se manifesta e vem um bem-estar antigo que a gente até já tinha esquecido. Eu recomendo essa experiência, até porque ela me fez lembrar de um caminhão de coisas que estavam guardadas lá no sótão. Mas isso é papo para outra hora, tá? Porque agora é hora de ir embora e dizer que essa aqui é a parceira de todas as artes. Isso, a Cultural FM, pilotada pela competência e sensibilidade do José Newton Teixeira. O som que vocês ouvem aí não é de uma voz, é o do Teremin, tocado pela tereminista Hirtz, acompanhando o piano na execução do tema Voi che sapete, de Wolfgang Amadeus Mozart. O Teremin é um instrumento muito esquisito, um dos primeiros instrumentos eletrônicos que existiram. Ele é tocado sem que o instrumentista o toque, isso mesmo. Criado pelo russo Leon Teremin na década de 1920, ele produz o seu som pela simples interferência das mãos nas ondas de rádio emitidas por duas antenas. Vejam só. Isso aí me deixou pensando. O futuro sempre surpreende a gente, né? Mas nisso ele é igualzinho ao passado. Então tá. Fui!